e hoje vou estar aqui na condução do programa. Para início, né, de conversa, para início abrir, né, os trabalhos aqui nesse dia de hoje, a gente vai trazer uma convidada que vai falar sobre um tema que eu acho que se a gente falar todos os dias sobre ele, a gente não esgota ainda o nível, né, de abrangência que ele tem e a importância que ele tem. Porque cada vez mais a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e ninguém melhor do que um psicólogo, né, para nos trazer, né, essa percepção. Então, pensando nisso, né, a gente está trazendo hoje aqui a Ana Carolina Bessen de Souza. Ela é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Obrigada, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? E como tu mesma falou, né? É um tema que a gente pode falar e não vai esgotar. Nunca esgota, né? Nunca esgota. Saúde mental na pandemia, né? Esse acho que é o principal foco de hoje. O que você percebeu de diferença neste último ano, praticamente? Olha, eu acho que a partir do momento que, né, começou a ter o isolamento social, né, as pessoas, a vida mudou, né? A vida mudou tanto para idosos quanto para adultos, né, trabalhadores, quanto para crianças, né, que perderam seu lugar, né, o lugar escola, né? As pessoas elas foram saindo desses lugares, né, do social e ficaram ali mais dentro de casa, né? E esse entrar, né, esse ficar dentro de casa acaba gerando algumas ansiedades, né, né, em algumas pessoas sintomas depressivos também, né, e elas passaram a prestar mais atenção na saúde mental, né, alguma coisa que antes era mais, né, estava na correria ali do Era dia a mito dia. até, né? Uhum. Quando a gente começa a falar sobre saúde mental, né, sempre vem, né, algumas pessoas até acabam me perguntando também, qual é a diferença de um psicólogo e de um psiquiatra? Eu acho que neste momento é muito importante as pessoas perceberem essa diferença para entender o potencial que tem um psicólogo na nossa vida, né? Então, né, um psiquiatra ele é um profissional que ele é formado na área de medicina, né, e se especializa nessa área enfim, né, da saúde mental, das medicações, dos psicofármacos que chamam, né, dos remédios para ansiedade, depressão, pânico, né, várias psicopatologias. E o psicólogo ele é formado na área de psicologia, né, a gente atua na área de intervir, né, a fim de melhorar a saúde mental, né? A gente trabalha principalmente com a fala, né? É como se fosse o tratamento a partir da fala, né? Baseado naquela pessoa, né? E a psiquiatria tem esse caráter mais medicamentoso, né? Vai levar em conta o sujeito, né? Todas as particularidades dele, mas tem essa questão da medicação também. Tá ligada a isso, né? Isso. Por isso que a gente hoje em dia percebe muito a mudança até dos termos usados, né? Hoje em dia está se usando muito mais psicopatologia do que doenças mentais, né, Ana? Esse termo doença mental caiu em desuso, né? A doença ela implica que a pessoa está doente, né? Doente e mental, né? Esse mental também implica que é uma coisa que está dentro, né? Essa perspectiva mais mentalista, né? Que não tem nada a ver com fora, né? Não tem a ver com a família, não tem a ver com as relações de trabalho, de todas essas relações que estão fora mesmo, né? E a psicopatologia ela engloba esse sentido de que a pessoa está em sofrimento, né? É mais nesse sentido de sofrimento, né? Se a pessoa tem sofrimento, né? Esse sofrimento ele é intenso, principalmente, né? Tem os manuais diagnósticos que eles vão falar, né? A partir de tanto tempo em sofrimento, né? De tantas semanas com sintomas depressivos, ela é diagnosticada com uma psicopatologia, né? Mas é mais nisso para a gente desmistificar né? Essa doença mental, né? E até mesmo para as pessoas entenderem que, na verdade, todo mundo precisa, em um determinado momento, passar por uma avaliação, ou por uma consulta, ou por um processo de terapia com o psicólogo. Eu acho que isso é muito importante, né? Antes a gente tinha uma visão, né, de que as pessoas que elas tinham algum sofrimento mental, né, antes chamavam doença mental, tinha que ser internada, né? Hoje não é assim, né? Pessoas que estão passando por um sofrimento, né? Posso dar um exemplo agora, né? A pessoa começa a trabalhar num lugar, está muito ansiosa, né? Não está se adaptando e
para essa pessoa, né, para minimizar essa ansiedade que ela está sentindo, né, às vezes perca de sono, né, não está comendo direito, é necessário um acompanhamento psicológico, né, e é muito importante. E como é que está essa relação agora, né, de acompanhamento, né, com toda essa diferença, né, os filhos que agora a gente está voltando aqui, né, na Grande Florianópolis com as aulas, mas a gente passou por praticamente um ano com o filho em casa, trabalhando em casa, muitas pessoas lidando com a falta de rentabilidade, perda de trabalho, né, como que está essa, o que mudou na verdade, né? Mudou tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Os adultos ali, a partir dos 4, né, 3 anos de idade, a criança já está saindo de casa, né? E por um período ali, às vezes até 8 horas por dia, sendo cuidada por outros adultos, né? Pelos professores, cuidadores, né? E as creches também têm um papel importante. Então é muito difícil, né? Com quem que esse adulto vai deixar a criança, né? Se precisa ir trabalhar, enfim, durante a pandemia, né? Agora voltando, né, com todos os cuidados, eu acho muito importante. Eu acho que a criança voltando a ter seu espaço, né, voltando a socializar com as outras crianças, né, que nesse processo tem crianças que elas não têm irmãos, né, então elas ficam ali o dia inteiro em contato com só adultos, né, e foi um ano da vida da criança, né, e esse um ano é muito, muito valioso. Mudou muita coisa, né? E você acha, assim, que o impacto maior, né, disso tudo, na questão do trabalho home office e família, o impacto foi maior para a mulher ou para o homem? Eu acredito que para a mulher, né? A mulher ela sempre tem a jornada de trabalho dupla, né? Ela tem que trabalhar, voltar para casa, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Fazer mercado, todas essas coisas, né? E ainda tem o peso da beleza em si que é cobrada pela mulher, né, no meio social. Então, né, ter que manejar tudo isso, ainda mais com as crianças em casa, né, com esse contexto da pandemia, às vezes o salário também diminuiu, né, tem as donas de casa, tem as diaristas, né, essas pessoas também que estão passando por dificuldade até de arrumar um emprego, né. E muitas pessoas conseguiram inovar, né? Fazer coisas diferentes, até na questão de buscar uma renda. Essas pessoas, elas estavam, na verdade, com esse aporte mental, eu acho que mais reforçado, na tua opinião, ou não teve muita coisa a ver? Tem pessoas que já têm uma facilidade de lidar com mudanças, né? Não é que se adaptam melhor ao ambiente, né? Acontece uma coisa, são as pessoas mais positivas. Né? Não quer dizer que as outras sejam negativas, né? Porque é realmente uma mudança que afetou todo mundo. Né? Eu posso me usar como exemplo. Né? Eu tive que começar a atender alguns pacientes online por um período. Né? Uma coisa que, durante meu curso, eu não pensava que eu ia atender online. Né? Pensava, não, eu quero atender só presencial. Né? Mas a gente tem que ir se adaptando. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos. Né? A psicoterapia também está aí para ajudar a gente a mudar um pouquinho. Ajuda bastante, né? E, Ana, o teu atendimento hoje, fala um pouquinho pra gente como que é, assim, a pessoa entra em contato contigo, pode ser desde a primeira avaliação já no online, tem que ter uma parte presencial, como que funciona? A pessoa entra em contato comigo, né? Eu atendo presencial e online também, mas pode ser só online, né? Desde a primeira sessão, né? As primeiras sessões, na verdade, né? São mais de avaliação, né, de conhecer o caso, saber o que está acontecendo, né, por que a pessoa sentiu necessidade de buscar terapia nesse momento, mas pode ser desde o começo online, não tem problema. E tem um número mínimo de sessões que você sempre recomenda ou às vezes uma sessão já é o suficiente? Então, é um processo, né, é um conjunto de sessões, né, eu nunca posso prometer, né, quanto tempo vai demorar, né, às vezes a pessoa pode resolver algumas questões ali muito rapidamente, um mês, tem pessoas que demoram anos, né? Mas é um processo terapêutico, né? E é muito importante a pessoa não abandonar, né? Ela continuar nesse processo terapêutico, né? Tanto quanto na medicação, a gente tem que ficar, tem que se atentar ao horário do remédio, né? Os dias que vai tomar, né? Por quanto tempo vai tomar, assim a terapia, né? Tem uma responsabilidade da pessoa, uma implicação dela em participar daquilo. E o teu trabalho, ele é em conjunto também com outros profissionais da área da saúde? Isso, né? Tem alguns momentos, né, que eu sinto a necessidade de encaminhar para um psiquiatra,
né, alguns casos mais graves, né, que às vezes a psicoterapia não dá conta, né, é importante a gente conseguir, né, ter essa humildade, eu acho, às vezes, de saber que o nosso trabalho sozinho, ele não dá conta de tudo. Eu vejo que o profissional de excelência, ele entende isso, né? Que ele pode ir até um certo ponto, né? E depois a gente tem que entender que às vezes é melhor a gente ter participação de outro, liberar, né? Para ter um resultado melhor, né? Então eu tenho certeza que teus pacientes estão numa jornada muito importante em excelentes mãos, né? Tu queres compartilhar com a gente aonde que você atende, todo o processo, né? Para entrar em contato contigo, para fazer a primeira avaliação? Eu atendo no Centro da Palhoça, né, presencialmente, né, eu atendo online também, né, dependendo ali do contexto, né, tem alguns que fica um pouco difícil de atender online, né, em relação ao autismo, né, fica um pouco complicado. Mas, né, tem o meu Instagram, né, que é psicóloga.anabesen, né, pode entrar em contato ali comigo, né, tem o meu telefone também, né, mas pode entrar em contato comigo, né, eu passo as informações por lá. Queres deixar aí um último recadinho para aproveitar os minutos aqui de encerramento da tua entrevista? Queria agradecer, né, a oportunidade de vir aqui no programa, né, e queria falar para as pessoas se atentarem mais né, às suas particularidades, né. Acho muito importante as pessoas cuidarem mais da saúde mental, né, e não pensar que é uma coisa de pessoas que, né, pessoas que estão, né, têm alguma psicopatologia em si, né. Acho que todo mundo pode fazer né, uma psicoterapia e se beneficiar com isso. Com certeza. Em qualquer fase da vida, um psicólogo sempre é muito bem-vindo na nossa vida. Ana Carolina, muito sucesso para ti, né? Que realmente você possa continuar ajudando muitas pessoas como você já ajuda. Obrigada. E volte mais vezes aqui ao programa. Obrigada. Obrigada.